A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 6 e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, quando Deus, ele determina a vitória para a nossa vida, não tem ninguém que possa invalidar. Se Deus determinou que a porta vai abrir, que a cura vai chegar, que vai ter restauração, reconciliação, a palavra de Deus, ela vai acontecer, independente do cenário. É por isso que nós que servimos a Deus não podemos andar por vista. E através dessa palavra eu já quero dizer para você: não seja alguém que anda por aquilo que você está vendo. Porque se você andar por aquilo que você está vendo, muitas vezes a sua fé irá falhar. Por quê? Porque o cenário vai ser contrário. O que os teus olhos estão contemplando irão contra aquilo que Deus falou, porém Deus não trabalha por lógica. Deus não trabalha segundo aquilo que estamos contemplando, segundo o que os nossos olhos estão vendo. Mas Ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Ele faz os propósitos dele acontecerem segundo aquilo que ele determinou. Declare comigo: vai acontecer na minha vida o que Deus determinou. Vai acontecer na minha vida o que Deus determinou. Não é o que o seu cenário está mostrando, meu irmão. Não é o que o seu cenário está mostrando, minha irmã. Mas é a palavra de Deus que se cumprirá na sua história. Você observa aqui que a Bíblia faz questão de enfatizar pra gente que Jericó estava rigorosamente fechada. Rigorosamente, a Bíblia faz questão de enfatizar pra gente aqui que não havia possibilidade, humanamente falando, de alguém entrar, de alguém conseguir, irmãos, invadir aquela terra. Por quê? Porque estava rigorosamente fechada. Muitas vezes Deus nos faz promessas e nós olhamos para o nosso redor e pensamos: Senhor, tudo está rigorosamente fechado. Não tem saída, não tem solução, não tem a probabilidade do milagre acontecer, mas através dessa palavra o Senhor, ele diz para você que Jericó estava rigorosamente fechada, mas Deus tinha uma palavra. E a palavra de Deus se cumpriria independente do cenário. Declare comigo: a palavra de Deus vai se cumprir, independente do que o meu cenário está mostrando. A palavra de Deus vai se cumprir independente do que o meu cenário está mostrando. A Bíblia diz que ninguém saía nem entrava. Ou seja, não tinha possibilidade dos filhos de Israel viverem, irmãos, humanamente falando, aquela vitória. É como você. Você sabe que, humanamente falando, algumas vitórias para você está mais do que impossível. E você olha para o cenário e diz assim: Deus, não tem como esse casamento ser restaurado. Por quê? Porque está rigorosamente fechada as portas para isso. Deus, não tem como a porta se abrir, porque a porta está de bronze, ela está rigorosamente fechada. Deus, não tem como a cura chegar, porque humanamente falando isso é impossível. E olhando no meu campo visual e até mesmo no da medicina, essa porta da cura está rigorosamente fechada. Porém, o Senhor, ele diz para você hoje, através dessa palavra: o que é impossível aos homens é possível para mim. Não tem nada impossível, meu irmão e minha irmã, nas promessas de Deus para conosco. Quando Deus nos faz uma promessa, nós não podemos limitar o poder do nosso Deus. Através dessa palavra, o Senhor, ele fala contigo de maneira muito clara, dizendo: não limite o meu poder na tua vida. Declare comigo: eu não vou limitar o poder do meu Deus na minha história. Eu não vou limitar o poder do meu Deus na minha história. Deus é fiel. E ele diz para você: a minha palavra se cumprirá.
Os filhos de Israel não ficaram na vergonha, os filhos de Israel não ficaram frustrados, mas eles obedeceram uma ordem do Senhor. Tinha uma ordem liberada e eles acreditaram, independente se aquela ordem soava como loucura. Tem muita gente que quer viver milagre. Tem muita gente que quer que Deus faça o impossível, porém, você olha para o seu cenário e você fica buscando entender o que Deus vai fazer. Irmãos, o que Deus faz, nós não entendemos. O que Deus nos manda a fazer é mistério. E quando algo é mistério na nossa história, nós não buscamos entender. Nós fazemos o quê? Obedecemos a ordem do Senhor. Se Deus disse que nos entregou uma vitória, mesmo que humanamente falando seja impossível, nós temos que acreditar naquilo que Deus falou, porque Deus é fiel. O Senhor hoje não te convida a acreditar nos homens, não. Nem acreditar no cenário, nem naquilo que você está vendo. Mas Ele te convida a acreditar nele, porque Ele é fiel. Os homens falham, irmãos. O cenário falha, porque aqui o cenário era totalmente contrário. Mas o cenário falhou, por quê? Porque Deus, Ele lançou por terra ao muro de Jericó. Deus não deixou aquela muralha diante dos filhos de Israel. Mas humanamente falando, no início, parecia que os filhos de Israel iam ficar o quê? Na vergonha. É como você que está me ouvindo agora, tudo é contrário, porém Deus hoje te convida a acreditar na palavra, charamando candarasto. Você tem que se apegar à palavra de Deus. Se Deus falou que essa pessoa vai se converter, tudo pode ser contrário, você tem que acreditar. Se Deus falou que vai soprar teu ministério, tudo pode ser contrário, mas você tem que acreditar. Se Deus falou que vai abrir uma porta para você, tudo pode ser contrário, mas você tem que acreditar. Se Deus disse que vai mudar sua vida financeira, tudo pode ser contrário, mas você tem que acreditar. Você precisa acreditar na palavra, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Os filhos de Israel, para viverem, irmãos, aquilo que Deus havia determinado, precisavam ter fé. E Deus, Ele quer de mim, de você, mais fé. Hoje Ele nos chama, irmãos, a pararmos de olhar para o cenário, a pararmos de fixar os nossos olhos naquilo que estamos contemplando e a olharmos somente para o Senhor. Que o nosso alvo seja os céus. Declare comigo: o meu alvo está no meu Deus e não na terra. O meu alvo está no meu Deus e não na terra. Quando o seu alvo está no nosso Deus, quando você entende que quem faz milagre é Deus, que Ele vela sobre a palavra dele para a cumprir, que as adversidades são grandes, porém Deus é fiel, você começa a ver as coisas mudando. E tem pessoas aqui que Deus quer começar a mudar o seu cenário. Ele quer começar a mudar a sua história, porém você não pode ser uma pessoa que é movida pelo seu cenário, porque o cenário dos filhos de Israel era o que aqui? Totalmente contrário. A Bíblia faz questão de enfatizar que Jericó estava rigorosamente fechada, rigorosamente, com muito rigor. Não era fechada somente, era rigorosamente. Ou seja, não havia probabilidade de haver, irmãos, ali uma destruição, humanamente falando, não. Porém, o nosso Deus havia liberado uma palavra, mesmo que humanamente falando, não tem a probabilidade de você viver o que Deus falou. Acredite na palavra de Deus, porque Ele é fiel. Jericó caiu. Jericó foi destruída. Por quê? Porque Deus lançou uma palavra. Você não precisa de muita coisa. Você não precisa de um cenário favorável. Você só precisa de uma palavra. Deus, irmã, eu tenho uma palavra. Deus até falou que vai fazer algumas coisas na minha vida, mas o cenário é contrário. É impossível. E Deus está dizendo para você hoje, mesmo que tudo seja impossível, mesmo que humanamente falando as coisas pareçam que não vai mudar, acredite na palavra. Versículo 2, então disse o Senhor. Quem falou com Josué foi quem? Foi o Senhor. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Você observa que o Senhor fala com Josué, o próprio Deus disse para ele: entreguei. Quando Deus fala entreguei, Ele está falando o que? No tempo passado, como se aquilo já tivesse acontecido. Só que humanamente falando, diante dos olhos de Josué e diante dos olhos dos filhos de Israel, estava uma cidade rigorosamente fechada. Mas Deus já havia dito: entreguei. O que era que Josué e os filhos de Israel precisavam fazer? Se apegar à palavra. Porque Deus, Ele fala as coisas, irmãos, que Ele vai fazer como se já tivesse acontecido. Você observa aqui que Deus fala como se a muralha já tivesse caído, mas a muralha ainda estava diante dos olhos dos filhos de Israel.
E isso, meu irmão e minha irmã, é para quem tem fé, porque é loucura. Você vai olhar para o cenário, vai ser contrário, e Deus vai dizer assim: eu já converti esse marido. Só que o seu marido não está convertido ainda, está bebendo, está saindo, está farreando, e você vai olhar e vai dizer assim: mas é loucura. Porém, o Senhor diz: creia na minha palavra. Muitas vezes Deus vai dizer assim: mudei sua vida financeira. Você vai olhar e vai dizer: mas eu continuo no vermelho. E parece que as coisas só estão piorando. E Deus está dizendo: creia na minha palavra. Os filhos de Israel também tinham tudo para olhar humanamente falando e dizer assim: como é que Deus entregou? Como é que Deus diz assim no passado: entreguei? Sendo que, humanamente falando, tudo aqui está desfavorável. Sendo que, humanamente falando, parece que essa muralha não vai cair porque está rigorosamente fechada. Os filhos de Israel poderiam muito bem questionar, mas eles resolveram obedecer. Deus começará a te dar estratégias, e essas estratégias que Ele vai lhe entregar não é para você questionar, é para você obedecer. Porque quando você obedece, você vive milagres. Declare comigo: eu vou obedecer e o milagre vai acontecer. Eu vou obedecer e o milagre vai acontecer. Quem estava entregando a vitória aqui, irmãos, não era o próprio Josué. Não eram os homens, não eram os valentes de Israel, mas era o próprio Deus. O Senhor disse: eu entreguei, já está aí a vitória. Vocês só precisam tomar posse, vocês só precisam acreditar. Muitas vezes, irmãos, queremos sacrificar quando o Senhor quer que a gente obedeça. Muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade quando Deus quer que a gente só tenha o quê? Fé. Fé, irmãos. Tem pessoas aqui que para viver milagres só estão precisando ter mais fé. O Senhor diz para você hoje: se você tiver fé, a muralha vai cair. Se você tiver fé, você vai ver o que Deus ele vai fazer. Coisas grandes o Senhor tem para fazer. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. As muralhas, o que, irmãos? Ruíram. Ruíram quando o quê? Quando o povo gritou, o povo obedeceu, o povo fez o que Deus mandou. Somente no 7º dia, na 7ª volta, foi que eles gritaram: obedeça a Deus, mas obedeça em silêncio, porque vai chegar o dia de você dar o grito da vitória. Vai chegar o dia em que a muralha de Jericó ela vai cair e você vai contemplar diante dos teus olhos o agir de Deus. Mas enquanto você estiver se preparando para viver este milagre que Deus já disse que Ele determinou na sua história, seja alguém que silencia. Os filhos de Israel rodearam a cidade durante 6 dias em silêncio. Somente no 7º dia, na 7ª volta, que eles gritaram. Você observa que quando estava perto de acontecer o milagre, né? Quando estava perto de acontecer a vitória, que era o 7º dia, eles precisavam dar o que? 7 voltas. Quando o seu milagre está próximo, você vai sentir mais exaustão. Você vai se sentir mais cansado, mais cansada. Os ataques serão grandes para que você desista, para que você não viva os propósitos de Deus. Porém, o Senhor, Ele te trouxe aqui com esta palavra, para lhe dizer que Ele é o Deus fiel e que Ele cumpre a palavra dele. Você está cansado, né? Você está mais exausto, é porque está próximo da muralha cair. Está próximo daquilo que para você é impossível acontecer. Vai acontecer, vai ter milagre, vai ter resposta, está muito perto. Somente olhe para o que Deus te disse. Não olhe para o cenário, porque o cenário vai ser desfavorável. O cenário muitas vezes vai querer te levar a desacreditar, mas seja alguém que não olha por vista, não olha por aquilo que você está vendo, mas olha pelos olhos da fé. Declare comigo: eu vou olhar para o meu cenário pelos olhos da fé e tudo vai mudar. Eu vou olhar para o meu cenário pelos olhos da fé e tudo vai mudar. Grande estava o cansaço dos filhos de Israel, porém em tudo que Deus falou, eles foram obedientes. E quando eles obedecem à ordem do Senhor, a Bíblia diz que a muralha, ela cai. O nosso Deus, irmãos, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele faz o impossível acontecer, e muralhas ruirão na sua história.
Portas se abrirão na sua vida. Milagres começarão a acontecer. Seja alguém que anda por fé, porque Deus tem o impossível para cumprir na sua história. Deus tem o impossível para fazer na sua vida. E Ele, através dessa palavra, diz para você que não tardará dos planos dele acontecerem. Deus disse: entreguei. Entreguei, quando Ele fala, é o que? No passado, como eu falei para vocês. Então Deus já falou como se a vitória já tivesse chegado na mão dos filhos de Israel. E hoje Deus diz para você: entreguei essa vitória. Já está nas suas mãos aquilo que você precisa. Mas, irmã, eu tô olhando para as minhas mãos e não tem nada. Eu tô olhando para o meu cenário e ele continua sendo o mesmo. Pois é, assim aconteceu com os filhos de Israel. Eles olhavam para o cenário e era o mesmo. Eles olhavam para tudo que estava ao seu redor e tudo parecia desfavorável. A cidade continuava rigorosamente fechada, mas eles tinham uma palavra. Lembre-se, uma palavra tem o poder de mudar tudo. A palavra de Deus transforma tudo. E se Ele falou que vai acontecer milagre, Ele vai fazer acontecer. E o nome dele será glorificado. Só creia, só tome posse dessa palavra e acredite que aquilo que para você é impossível, Deus, Ele vai fazer acontecer. E o nome dele será glorificado na sua história, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por falar conosco de maneira tão especial, nos mostrando, Pai, que aquilo que é improvável, que é impossível aos nossos olhos, o Senhor já fez acontecer. Pai, quantas pessoas estão aqui me ouvindo agora que tem promessa, mas o cenário é contrário, é desfavorável, como o cenário aqui dos filhos de Israel diante de Jericó. Humanamente falando, não tinha probabilidade de acontecer milagre, mas o Senhor já havia determinado. Senhor, que os teus filhos entendam, Pai, que uma palavra tua muda tudo. Que os teus filhos entendam, meu Senhor, que eles não precisam de muito, mas eles só precisam acreditar. Eles só precisam ter mais fé, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que já entregou a vitória. O Senhor é o Deus que já abriu a porta, já trouxe a cura, já restaurou. E o Senhor só quer que a gente coloque a nossa fé em ação. O Senhor diz para você: é tempo de colocar a tua fé em ação, porque eu tenho para você aquilo que você não contempla humanamente falando diante dos teus olhos, mas pelos olhos da fé você pode contemplar que é uma grande vitória, que é um grande milagre. O meu nome diz: o Senhor dos exércitos será glorificado na tua história, como foi na história dos filhos de Israel, porque Jericó caiu. O que é impossível diante dos teus olhos vai cair e o milagre vai acontecer. Só tenha fé. Deus nos acrescenta a fé porque queremos viver milagres e nós sabemos que sem fé é impossível te agradar. Os filhos de Israel acreditaram, obedeceram mesmo sem entender, e o milagre aconteceu. E assim será na vida do teu filho e da tua filha. Vai ter milagre, vai ter resposta, e o teu nome, Jesus Cristo, será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, a vida e a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente, Senhor, ouvindo cada palavra, que o Senhor os prospere, conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial, eu te peço, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço, credo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus diz para você que por mais que tudo pareça impossível, acredite na palavra. Os filhos de Israel, eles receberam primeiro uma palavra e depois o cenário mudou. Assim é na nossa história. Primeiramente, Deus libera uma palavra e Ele quer que a gente exercite a fé. Ele quer que a gente confie naquilo que Ele falou, pois Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Não importa como está o cenário, não importa se Jericó está rigorosamente fechada. Se Deus disse entreguei, se Deus disse abri a porta, se Deus disse curei, nós precisamos acreditar no que Ele falou. Porque Deus é fiel para cumprir a palavra dEle. Os filhos de Israel viveram milagres. E o Senhor diz para você, se creres, verás a glória de Deus. Coloque a sua fé em ação, porque Deus tem reservado milagres para a sua história e não tardará. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.